Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula, tá bom? Me chamo Daniel de Paula, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e advogado e ajudo você a conseguir aprovação na primeira e na segunda fase da OAB com ênfase em Direito Penal e Processo Penal. Pois bem, hoje a aula de hoje nós vamos falar um pouco das fases do processo penal em que a OAB acaba cobrando, não é verdade? Ali no decorrer da segunda fase. Vamos aqui para o quadro. Eu preparei uma linha do tempo do nosso processo penal. Quando que começa o nosso processo penal? Bom, o nosso processo penal ele pode começar aqui com um APF. O que é um APF, professor? Um auto de prisão em flagrante. Ou então ele pode começar também com um simples boletim de ocorrência, ali onde o delegado de polícia vai instaurar o quê? O inquérito policial, tá bom? Isso daqui é a fase inicial ainda deste caminho do processo. No inquérito policial não há ação penal ainda, há apenas um procedimento administrativo, onde vão ser levantados elementos mínimos de autoria e materialidade que possam justificar aí a persecução penal contra um réu, beleza? Então a gente vem aqui na nossa linha do tempo, temos o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante também, onde é instaurado ali o inquérito policial. Depois do delegado, dos agentes investigarem todos os elementos, todos os indícios de autoria e materialidade, vai ser concluído e enviado ao MP, que vai oferecer o quê? Então aqui quem oferece é o MP, e ele vai oferecer o quê, pessoal? Ele vai oferecer a denúncia, tá bom? Então é nesse momento aqui agora que começa a iniciar, é o start, é o pontapé inicial do processo penal. Agora estamos diante de uma ação penal. Quando o Ministério Público entende que há indícios de autoria e materialidade ali, ele denuncia o réu para que ele seja, ali no final da persecução penal, que ele seja condenado. Tá bom? Então a gente volta aqui para o nosso quadro. O MP oferece essa denúncia. E aí o que vai acontecer? O réu, ele vai ser aqui, ó, ele vai ser citado. Olha, perceba que aqui ele vai ser citado. E aqui para o OABeiro, para você que vai prestar a prova segunda fase em penal, você tem que ficar muito atento. Isso vale para todas as áreas do direito. A citação é diferente da intimação. A intimação ocorre quando o processo está ali no seu trâmite e tem algum ato processual a ser prestado, algum ato processual que a parte deva se manifestar, acontece ali, então, a intimação. Só que a citação é o início do processo, é o oficial de justiça chegar lá perante o réu, pessoalmente, tá? Que o CPP prevê isso, pessoalmente dizer, olha, você está sendo acusado, você precisa se defender. E aí ele dá pro réu ali essa citação. E qual que é o prazo da defesa? A gente está falando ali de 10 dias. Então o réu vai ter, volta aqui para mim, o réu vai ter o prazo de 10 dias apenas para fazer essa defesa preliminar, na qual nós chamamos de quê? Vamos ver se vocês estão lembrados aí, de resposta à acusação. Resposta à acusação é uma das peças favoritas aí da FGV. Pautadas ali no artigo 396 e 396A do CPP, elas vêm dizendo, esses artigos vêm dizendo para a gente que o prazo do réu fazer sua defesa preliminar é de 10 dias após a citação, e conta-se o prazo, isso é importante, cai tanto na primeira fase quanto na segunda, conta-se o prazo do momento da citação pessoal, não é da juntada nos autos não, que lá no processo civil, a galera do processo civil sabe que começa a contar o prazo para uma contestação, por exemplo, a partir do momento da juntada desse comprovante de citação nos autos. No processo penal não é assim. Começa a contar a partir da citação, tá bom? E aí o réu tem 10 dias para apresentar essa resposta à acusação. Mas afinal de contas, professor, essa resposta à acusação é o quê?
é a peça processual cabível, onde o réu vai exercer o seu direito de defesa preliminar, tá bom? Onde o advogado ele vai analisar as questões de mérito, ele vai analisar questões processuais, ele vai analisar, por exemplo, se é causa de rejeição da denúncia, se é causa de inépcia dessa denúncia, ele vai verificar se existe algum momento ali, alguma causa de absolvição sumária. É nesse momento que o advogado, ou ele vai adentrar ao mérito. E quando eu me refiro a adentrar ao mérito, eu falo, ele vai discorrer realmente sobre o direito do réu ali, numa legítima defesa, por exemplo, no estágio de necessidade, ou ele vai se reservar no momento oportuno, que lá em alegações finais, também chamado de memoriais, tá bom? Que é outra peça, nós vamos chegar lá, ele vai se manifestar mais profundamente. É nesse momento também muito importante que o réu deve apresentar o seu rol de testemunhas sob pena de preclusão. Tá bom? Então, nesse momento, o réu já tem que apresentar as testemunhas. Lembrando que nessa peça de resposta à acusação, deve também haver ali na qualificação que a procuração tem poderes específicos. Tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo. Após apresentado resposta à acusação, o que vai acontecer, pessoal? Vai ser marcada a tão famosa audiência. Mas é qualquer audiência? Não, peraí, que ficou feia essa audiência. Audiência, qualquer audiência? Não, é audiência de instrução e julgamento. Volta para mim. Vai ser marcada ali audiência de instrução e julgamento. E para que essa audiência? Para produzir provas. É nessa audiência que vai ser ouvido as testemunhas, que vai ser tomado o depoimento do réu. É nessa audiência que vão ser produzidas as provas orais. E é muito importante que aquelas testemunhas, lembra aqui, ó, nesse momento aqui da resposta à acusação, vão ser ouvidas aqui, ó, em audiência. Tá bom? Importante frisar aqui para a prova da OAB, segunda fase. Como que você vai identificar que é a resposta à acusação? Vai falar lá. E o réu foi citado na data tal. Opa, citado, citação, resposta à acusação. Não tem para onde correr, não tem como errar isso. Citou, resposta à acusação. Falou lá para vocês, o réu foi citado na data tal. Resposta à acusação. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos voltar aqui agora para a audiência de instrução e julgamento. Está sendo feita essa audiência de instrução e julgamento. O que vai acontecer? Vão ser produzidas as provas. Depois de produzidas as provas, via de regra, é apresentado o quê? Vamos voltar para a linha do tempo. Os memoriais. Tá? Via de regra, esses memoriais são escritos. Na prática, na grande parte são debates orais. Ali a parte postula e faz os requerimentos dela. Tanto o Ministério Público, o prazo sucessivo, depois a defesa do réu. Tá? Mas para a sua prova da OAB, vai ser aqui a peça memoriais, tá bom? Então, nessa peça aqui agora que vai se esgotar todas as teses defensivas. Particularmente é uma das peças que eu mais gosto, que é uma das peças onde você vai poder ter uma quantidade de teses muito maiores e as chances de você não alcançar, por exemplo, 6, lembre-se, tirar 6 é gabaritar, ela diminui, né? Porque tem muita tese, então quanto mais teses, melhor para você ali ganhar pontos, né? Não fica uma tese com valores elevados de pontos, tá bom, pessoal? Essa primeira aula foi introdutória do nosso curso e eu vou fazer aqui na prática, resposta à acusação do zero, tá bom? Manual, manuscrito, nós vamos aqui, ó, deixa eu pegar aqui, nós vamos aqui, ó, Aldouto, juízo da vara criminal. Então nós vamos, processo XXX, fulano de tal. Olha, nós vamos fazer isso do zero. Resposta à acusação, memoriais, apelação. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí e vamos ficar acompanhando.